Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho hoje aqui com vocês, assim, não um vídeo propriamente dito para explicar coisa alguma, mas para deixar vocês cientes das minhas poucas experiências, né? Porque uma vida aqui na Terra, como diz a espiritualidade, mais de 100 anos é um relâmpago na eternidade. Então a minha vida, nesse momento aqui na Terra, essa minha missão, no momento ainda é curta, né? Diante da espiritualidade, diante do infinito, é curta. Mas eu já tenho algumas experiências para contar para vocês, né? Desde que eu me conheço por gente, de criança, eu sou uma pessoa espiritualista, né? E já nasci em família de espiritualistas, né? Graças a Deus, Deus me colocou numa família que, assim, me apoiou e foi uma família, é uma família, né? Que sempre teve alguém para me guiar nesse sentido. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque outros mais membros, como primos, tias, tios, não tiveram essa oportunidade de seguir tão bem, né? Eu tive tias que já nasceram também clarividentes e tudo mais. Então nós somos uma família espiritualista, né? Meu avô veio de Portugal durante a Primeira Guerra Mundial e com a família, né, para fazer com medo o que estava acontecendo na Europa. E ele trouxe a família no vapor, né, navio a vapor, durante a Primeira Guerra. E eles contavam que tinham que vir nos escuros à noite, para que o navio não fosse confundido com o navio militar e ser bombardeado. Então, eu agradeço muito a eles, né, porque eles vieram para o Brasil e justamente eu estava programada para nascer aqui, né, graças a Deus, num país que tem a maior população de espíritas do mundo. E eu não me acho uma espírita convicta, eu não me sinto uma espírita convicta, é isso que eu quero até falar para vocês agora. Porque eu creio que o espiritismo, conforme foi explicado e codificado por Allan Kardec, ainda é um AEOU, na verdade, da espiritualidade. Ainda é um AEOU, porque, como a espiritualidade fala, nos ensina, que a Terra é um planeta que ainda está sem luz, né? A Terra não tem luz literalmente. Ela nem tem luz na crosta e nem tem luz de espíritos, porque o campo espiritual da Terra ainda é um campo de trevas, devido às pessoas aqui encarnadas, né? Porque nós temos uma luz nossa interna no centro do peito que, se fosse acesa, daria só para iluminar 5 segundos de uma lâmpada de 15 velas. Então, ou seja, cada um de nós, devido ao corpo denso físico, não apresenta essa luz. Um exemplo assim, quando dá um blackout numa cidade. Quando falta luz, você não tem luz para iluminar nem aonde você está pisando, né? Você fica em total escuridão. Nós ficamos em total escuridão, devido ao nosso corpo físico. Se estivéssemos só em espírito sutil, talvez até teríamos, né, nessa condição que estamos atual, uma luz para iluminar 5 segundos, ou seja, quase nada, praticamente nada. Então a Terra não tem luz, nem na crosta, porque você vê a escuridão que fica, e nem nas pessoas que estão aqui devido aos seus corpos físicos também. Sendo assim, o que eu acho, que eu estudo e pesquiso e que a espiritualidade muitas vezes me passa sigilosamente, assim, né, a minha espiritualidade, é que nós estamos ainda nesse grau evolutivo, né? A Terra não tem luz acima do mundo da luz, desse ensinamento da luz aí. Então as grandes religiões, ou as pequenas religiões mesmo, como queiram chamar, elas falam como se fosse aquilo ali que tivesse sendo ensinado e fosse tudo, mas não é, né, gente? Porque a codificação de Kardec, o que Kardec fez foi muito para a época, né? Para a época que ninguém tinha esse ensinamento, a espiritualidade injetou esse ensinamento aqui para a humanidade, né? A doutrina espírita só tem 150 e poucos anos, né? Então, realmente, perto de outras, é uma
é um segmento religioso, vamos dizer assim, né? Porque não é considerado religião, mas é um segmento que você segue como se fosse uma religião, ainda é muito curto o ensinamento. Então, tudo que é apregoado na Terra ainda é ligado às trevas, né? Não passa, o ensinamento não passa disso. E quem quer ensinar um pouco mais do que sabe, e que graças a Deus a espiritualidade passa, não só para mim, mas para milhares de pessoas pelo mundo, nós ainda somos tidos como loucos, né? Por muitos, porque quando se fala a verdade é tido como louco. E quando se sente e se experiencia essa nova realidade. É aí isso que eu queria falar para vocês, porque as pessoas pensam que sabem tudo e fica naquela vaidade, achando que só é aquele mundinho ali que tem que passar adiante, mas não é. Por isso, pessoal, eu resolvi fazer essa página, né? A terapeuta holística, que eu abordo vários assuntos, né? De bioenergias principalmente, porque se você não souber coisa alguma de bioenergia, você não vai estar trabalhando os seus corpos sutis, né? Do conhecimento que eu tenho, até onde eu tenho, né? Porque nós também não sabemos nada perto da verdade, da realidade da coisa. Vemos um pouco mais durante projeções, durante sonhos espirituais que os mentores levam para nos mostrar outras realidades, mas não sabemos nada ainda de concreto da verdade absoluta. A verdade absoluta, ela só está em mundos muito elevados, em outras dimensões muito mais elevadas que essa nossa aqui. Às vezes nós somos levados, como eu falei, mas nem tudo também nos é mostrado porque a gente não consegue, a gente não vai conseguir, né, captar tudo isso. Não vamos conseguir nesse estado evolutivo que estamos atualmente. Então é dado conhecimento conforme a sabedoria da pessoa, da consciência. Por isso eu fiz esse grupo também, o Consciência Desperta, quando eu vi a necessidade de mostrar que a pessoa tem que ter a consciência desperta na verdade e em todos os graus absolutamente da realidade, né? A Consciência Desperta é um grupo que eu fiz, que eu coloquei no Facebook, para que só as pessoas que tenham um pouco desse conhecimento, esse discernimento da verdade espiritual, é que me pedem para entrar naquele grupo, porque lá eu coloco textos referentes a como você não ter medo de mudar, de se livrar desses dogmas religiosos que tem por aí, né? Culturas atrasadas que só fazem você ficar preso e pensando na matéria, né? Porque quem está vivendo a realidade material nem pensa que tem realidade espiritual, né? Para eles só tem a matéria. E quando alguém desencarna na família, grita, chora, né? Porque acontece isso mesmo, porque está preso na matéria. Aí vem cá, fica gritando na beira do caixão, volta, 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 me leva, entendeu? Então isso é uma falta total de conhecimento espiritual, gente. É ignorância espiritual, né? Essa ignorância que eu falo aí é a falta de conhecimento, porque se tivesse realmente conhecimento do que é a realidade espiritual, veria que o corpo físico é somente uma vestimenta que foi, né, prejudicada por algum motivo e que não tem mais condições de dar suporte ao espírito que está ali vivendo. Então, o que dá vida ao corpo físico é o espírito. O corpo físico não dando mais condições, fisicamente falando, cientificamente falando, concretamente falando, o espírito automaticamente ele tem que sair, né? E ele saindo, dependendo do grau evolutivo da pessoa, os amigos espirituais vêm e fazem aquela proteção, certo? Então, consciência desperta é para isso, para que você não tenha medo de nada, não tenha medo dos dogmas, se livrar dos dogmas das religiões, né? Que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, e a sessão de descarrego, é assentamento de antepassado, é de tudo, né, pessoal, que essas religiões, elas nos impõem para incutir medo, mas na verdade nós temos que amar todas as pessoas que passaram pela nossa existência ao longo das eras do nosso espírito, né? Que nós temos milhares de anos para trás de vivência, e que amar essas pessoas naquele momento, que aquele momento que foi aquele momento, aquelas pessoas estarão conosco ou não, seriam alguma coisa nossa ou não,
estarem perto de nós ou não. Tanto é que eles podem estar nesse momento encarnados em outro mundo, em outro país, né? Em cidades muito longínquas das que nós estamos agora. E nesse momento a gente nem se lembra, né? A gente fica pensando assim, poxa, como eu amei uma pessoa tanto naquela vida, naquele momento, e essa pessoa agora não está me fazendo falta. Quem será essa pessoa? Porque é justamente isso, você tem que amar aquele que está mais próximo e faz de tudo por você, naquele momento. Tudo nessa realidade Matrix é aquele momento, certo, pessoal? Não é o passado nem o futuro, que o futuro vai se fazendo, só a espiritualidade superior sabe do nosso futuro. Dependendo do nosso grau evolutivo, eles já sabem o que nós vamos programar para nós mesmos, né? Se o bem ou se o mal, um exemplo assim, considerando nesse caso um suicídio, né? A pessoa se suicida ou mata alguém. Então a pessoa está adquirindo karmas para o futuro. Então a pessoa sabe que não está fazendo boa coisa. Aí dali a espiritualidade já vai programando uma nova realidade para você, para o futuro. Como eu já disse em outro vídeo, a espiritualidade, eles têm programação de 500 mil anos, 2, 3 mil anos. Então eles já sabem quem nós somos, né? De repente nós já vivemos uma vida em outro planeta que não deu certo. Eles tentaram nos jogar para lá por algum motivo, né? Para nos aumentar a capacidade, né? Intelectual, capacidade emocional, capacidade espiritual, mas por algum motivo nós tivemos aquela experiência e tivemos que voltar à Terra em outra encarnação, como está sendo agora. Mas só que aquilo ali não fique esquecido. Tudo que nós passamos para o passado, no passado, ou mesmo em outros mundos mais avançados, essas experiências elas não ficam apagadas, né? Da nossa memória celular, do DNA, do corpo e espírito, não fica. Tudo isso fica em nós. Por isso, às vezes, nós voltamos diferentes, nós voltamos para essa encarnação mais alinhados com a espiritualidade, né? Com os mentores, com os amigos espirituais, né? Com toda a esfera de luz. Então, é isso que a gente tem que agradecer todos os dias, pessoal, por nós estarmos nessa situação agora, a situação de já estar falando da luz. Apesar, como eu falei anteriormente, o planeta ainda não ter luz, né? E que as religiões só ensinam até um certo ponto, porque não tem como ensinar além disso. Não tem como, porque só mesmo algumas pessoas é que entendem além disso aí, né? Num mundo que só ensina até a luz. Nesse caso até como a doutrina espírita mesmo, porque na época Kardec não poderia ensinar mais com aquilo. Igual Jesus na época não poderia ensinar mais com aquilo. Teria que ser só até ali. Igual foi agora, como a Terra sendo um planeta escola, nós temos as séries, né, para ir passando de ano, como se fosse uma escola mesmo, aqui. E vamos aprendendo conforme nosso grau de discernimento espiritual e capacidade moral para ir entendendo. Então as religiões só ensinam até um certo ponto, né? E infelizmente milhares e milhares de pessoas ainda estão presas, né, a esse mundo material e presas a que certas pessoas que comandam as religiões apregoam e fazem com que elas fiquem presas, né? Ali naqueles sentimentos, né? Fiquem presas ali naquele modo de agir que eu acho errado, né? Eu, na minha humilde opinião, porque atrasa o espírito, né? Atrasa a matéria e atrasa o espírito, porque não é ninguém que vai tirar você às vezes da lama, não é ninguém que vai tirar você de uma falta de emprego, não é ninguém que vai tirar você de uma doença. É você mesmo e a sua espiritualidade. Então, o que eu peço a vocês é que compreendam isso tudo que eu estou falando aqui agora, tá? Porque quando a gente tenta ensinar mais alguma coisa do pouco que sabe, do pouco que nos é passado pela espiritualidade, como eu já disse, nós não temos ainda a capacidade para compreender tudo, mas um pouquinho já dá para compreender que realmente tudo isso que anda por aí não é o certo e até certo ponto é o certo para quem ainda está dentro daquele grau, né? Mas a gente tem capacidade para sair dessa e procurar novos caminhos de luz que é para nós mesmos, não é nem tanto para os outros, é para nós mesmos. E nós mudando nós mesmos, né, a nossa reforma íntima faz com que os outros também fiquem melhores, as pessoas se sintam melhores perto de nós, ok? As pessoas não se sintam mal perto de nós. E a gente chega às vezes perto de pessoas que você logo quer sair de perto, porque o campo vibratório dela é muito ruim.
Infelizmente isso acontece, tá? Pessoas que querem persuadir você de qualquer maneira a ir para uma igreja, a ir para um local de cultos religiosos que não mais condizem com a nossa esfera psíquica, não mais condizem com a nossa esfera espiritual, né? Que são as outras, além dos pastores, tá? Tem também os segmentos religiosos que ainda precisam, né, pessoal? Precisam matar animais para fazer seus cultos, tá? Eu aqui não estou julgando ninguém, porque eu não sou ninguém para julgar ninguém, né? Somente Deus tem o direito de entrar nas nossas vidas e nos julgar. Mas a gente também tem que ter nosso discernimento consciencial, nosso discernimento espiritual e procurar ver que aquilo ali já não é o certo para quem quer herdar a nova terra. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado, desculpe qualquer coisa, espero que tenham compreendido. Obrigada.